Pandemia. Lições bíblicas diante de uma catástrofe mundial. Nossa, será que a gente pode tirar alguma lição de tudo isso que está acontecendo com o mundo e que tem impactado as nossas vidas, direta ou indiretamente, pelo coronavírus? Irmãos, esse é o estudo que eu quero abordar, que eu quero dar, esse é o assunto que eu quero trabalhar com os queridos nessa manhã. E para isso, eu peço aos irmãos que abram as suas Bíblias lá em Colossenses, capítulo 3. Colossenses, capítulo 3. Eu vou fazer a leitura do versículo 1 até o versículo 15, tá ok? E os irmãos acompanhem comigo. Colossenses 3, de 1 a 15. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Portanto, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Pensai nas coisas lá do alto, não nas que são aqui da terra, porque morrestes, e a vossa vida está oculta juntamente com Cristo em Deus. Quando Cristo, que é a nossa vida, se manifestar, então vós também sereis manifestados com ele em glória. Fazei, pois, morrer a vossa natureza terrena, prostituição, impureza, paixão, lascívia, desejo maligno e a avareza, que é a idolatria. Por essas coisas é que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Ora, nessas mesmas coisas andastes vós também noutro tempo, quando vivíeis nelas. Agora, porém, despojai-vos igualmente de tudo isto: ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem com os seus feitos, e vos revestistes do novo homem que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou, no qual não pode haver grego, nem judeu, circuncisão, nem incircuncisão, bárbaro, cita, escravo, livre, porém Cristo é tudo em todos. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade, de humildade, de mansidão, de longanimidade, suportai-vos uns aos outros, perdoai-vos mutuamente, caso alguém tenha motivo de queixa contra outro. Assim como o Senhor vos perdoou, assim também perdoai vós. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Vamos orar mais uma vez, pedindo que Deus nos abençoe neste estudo e que Ele nos ajude a compreender a vontade dele já revelada nas Escrituras. Oremos. Senhor Pai amado, obrigado pela leitura do texto bíblico, obrigado porque ela é acessível a nós e cabe a nós esquadrinharmos a Tua palavra para que assim venhamos a compreender qual é a Tua vontade para as nossas vidas. Nos abençoe neste estudo, nesta escola dominical, que possamos, de coração aberto, aprender da Tua palavra e que ela ache morada, ache guarida nos nossos corações e que não permaneça apenas no plano teórico, mas que nas nossas vidas ela tenha um efeito prático, dia a dia. Essa é a nossa oração, Deus. Nós te pedimos e desde já agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Irmãos, todos os acontecimentos da história da humanidade não fogem ao controle de Deus. O que ocorre nos nossos dias não é diferente. A pandemia mundial só está acontecendo porque Deus tem permitido. O que acontece na terra é por ordem dos céus. Tudo que ocorre somente
acontece por ordem ou por permissão de Deus. Se nós temos dificuldades em compreender que isso é o dedo de Deus na história, é porque tendemos a enxergar Deus, fazer uma prospecção de Deus, à luz da nossa razão, à luz do nosso próprio entendimento, quando na verdade deveríamos tentar compreender Deus e a sua vontade à luz do que a palavra diz, à luz do que Ele próprio mesmo se deu a conhecer. É o que nós chamamos de revelação. Por exemplo, se vivêssemos na época de Noé, talvez pensaríamos que o dilúvio que ali estava acontecendo não era por ordem do Senhor. Foi uma catástrofe, foi um mal que ali ocorreu, que dizimou quase a humanidade em toda a sua totalidade. Sobrou apenas uma família. Muitas vezes a gente tem dificuldade em conceber um Deus bom que permita que coisas ruins aconteçam. Foi assim quando as pragas do Egito sobrevieram aos egípcios, e também foi assim com Sodoma e Gomorra. Foi ordem do céu. Tudo o que acontece na terra é primeiramente ordem dada nos céus. E com a pandemia mundial, isso não é diferente, queridos. Nós temos que compreender que o nosso bom Deus tem o controle de todas as coisas, nada foge ao seu controle, nem sequer uma folha da árvore que cai, um fio de cabelo, um passarinho que cai. Deus tem o controle de todas as coisas. Isso é o conceito de soberania. E isso deveria nos levar a um estado de tranquilidade, em saber que Deus tem o controle de todas as coisas na palma das suas mãos. Mas, queridos, todas essas coisas acontecendo, o exemplo do dilúvio, o exemplo de Sodoma e Gomorra, as pragas do Egito e agora a pandemia mundial, nós não chegaríamos a tal conclusão, qual seja, a de que Deus tem ordenado ou permitido isso, se o próprio Deus não nos dissesse, se a própria palavra do Senhor não nos revelasse todas essas coisas. Então, queridos, que uma verdade que nós podemos estabelecer agora, para as nossas vidas, é que a pandemia do coronavírus tem o dedo de Deus. É a mão do Senhor pesando sobre a humanidade como juízo, mas também é a mão do Senhor como misericórdia. Vou repetir, é a mão do Senhor pesando na humanidade como um juízo contra os malfeitos, contra o pecado do homem, mas também é a mão do Senhor estendendo a sua misericórdia a nós. Então, irmãos, eu sei que é bem difícil a gente tirar algo de bom em meio a toda essa desgraça que assola a humanidade. Não há nenhum ponto do planeta que o coronavírus não tem atormentado. No entanto, irmãos, toda essa situação deveria nos levar a uma profunda reflexão. Uma profunda reflexão acerca dos nossos princípios, dos nossos valores, em quem ou em que nós temos depositado a nossa confiança e a nossa segurança. Deveria nos fazer refletir acerca da nossa posição como crentes, como servos de Cristo e como embaixadores do Rei aqui neste plano terreno. Sabe, eu penso que esse drástico capítulo da história tem sido uma oportunidade de recomeço. Sabe as estações do ano que iniciam e terminam, depois iniciam e terminam dentro de um ciclo.
As próprias flores que caem das árvores e na outra estação, essa mesma árvore tem a oportunidade de reflorescer e dar novas flores. O ano que se inicia lá em 1º de janeiro e termina lá em 31 de dezembro. Sabe, irmãos, todos esses exemplos que eu dei têm um início e têm um fim e têm uma oportunidade de recomeçar. Eu penso que Deus, em sua infinita misericórdia, tem nos oportunizado um recomeço. E essa pandemia ela tem dado sinais claros, ou não tão claros, de que ela vai se finalizar em breve, chegar ao fim em breve. Ela tem dado sinais disso. E não há dúvidas, irmãos, de que toda essa situação, ela trouxe enormes prejuízos para as nossas vidas. Penso eu que não há ninguém que vai sair ileso de toda essa história. Sabe, seja o prejuízo na ordem material, financeira, na ordem psicológica, o abalo psicológico que a gente sofre em razão do confinamento, o abalo afetivo, as relações foram abaladas, os casamentos foram tocados, sim, por essa proximidade exacerbada. Não deveria, mas foram. Seja de qualquer ordem, inclusive a ordem espiritual. Todos nós fomos atingidos por esse terrível vírus, de forma direta ou de forma indireta. Sabe, irmãos, quem perdeu o emprego e está sem salário no momento, tendo que pagar a mensalidade da escola do filho, aquele amigo ou conhecido seu que empreendeu esforços a vida inteira em uma atividade empresarial e agora viu o seu ramo desembocar em uma decadente falência, em um processo falimentar, em um processo de falência. Aquelas pessoas que nesse momento desanimaram da fé, desanimaram da caminhada, da jornada da fé, porque não concebem Deus mais como o provedor de sua alma, como o sustentador da sua vida. Aqueles irmãos, inclusive da nossa igreja, e de todas as igrejas, do Senhor Jesus Cristo, que se congregam em vários lugares, que estão colocando em xeque a bondade de Deus, a misericórdia do Senhor e a soberania do Deus Todo-Poderoso. Então, irmãos, os prejuízos eles são enormes, incalculáveis. Sabe, e embora essa crise seja singular no agente causador, a saber, o vírus, os efeitos eles são bem parecidos com outras crises que a humanidade já passou. Quais são os efeitos? A depressão, a angústia, o alto índice de suicídio que não é divulgado, mas nós sabemos que acontece. Os jovens desesperançosos com o futuro, o desemprego que tem assolado tantas famílias, sabe? E por fim, o afastamento de Deus. Sabe, irmãos, mas em meio a tudo isso, nós temos que aprender a tirar lições. Lições das catástrofes, lições das tribulações. Não é a primeira, não é a última. Seja a sua extensão, seja ela individual, porque nós passamos tribulações das quais só nós sentimos nos nossos corações, e aquelas pessoas que estão mais próximas da gente, mas passamos por dificuldades coletivas, que é o que está ocorrendo no momento.
Sabe, ninguém vai sair igual disso. Todos nós já estamos sendo mudados em razão dessa situação e temos que adaptar as nossas vidas a esse novo contexto. Mas a pergunta é, a mudança na sua vida vai ser para pior ou vai ser para melhor? Daí você pergunta, mas é possível melhorar diante de tudo isso que está acontecendo? Por que não sairmos dessa catástrofe mundial, dessa pandemia, um marido melhor, um marido mais manso, um marido e um pai, um chefe de família que conduz com maturidade e responsabilidade as suas respectivas famílias? Por que não sair uma esposa melhor, mais sábia, de modo a edificar o seu lar? Porque a mulher sábia edifica a sua casa. Sair um filho melhor, mais obediente, obediente aos pais, que honra os seus pais. Por que não sair um servo melhor, um crente melhor, mais maduro, mais casca grossa, que não se importa tanto com as ninharias e com as picuinhas? Por que não sair um cidadão melhor, uma pessoa melhor? Sabe, irmãos, nós podemos sair melhores dessa situação. É o que Deus espera da gente. Sabe, irmãos, então, até em meio ao caos, eu penso que Deus tem mostrado a sua bondade para a nossa vida, para a vida de cada um que se congrega aqui na Igreja Presbiteriana do Cruzeiro Velho. E nessa manhã é sobre isso que eu gostaria de falar com os irmãos. Eu gostaria de abordar a bondade, a misericórdia e o objetivo de Deus nesse contexto de pandemia, de coronavírus. Como Deus pode usar a pandemia para nos mostrar a sua misericórdia. Sabe, eu creio que Deus pode nos ensinar várias coisas. E eu pretendo elencar 3 nessa manhã. Primeiro, eu penso que Deus pode nos encorajar a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Olha o que o apóstolo Paulo fala. Pegue aí a sua Bíblia. O texto que a gente leu. Portanto, no versículo 1, se fostes ressuscitados juntamente com Cristo, buscai as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Irmãos, o apóstolo Paulo fala que nós devemos buscar as coisas lá do alto. Sim, claro que o contexto em que Paulo escreveu a carta não dizia respeito a uma catástrofe mundial. Mas eu penso que nós podemos aplicar essas verdades a qualquer momento, inclusive no momento, e muito mais, no momento em que a gente está vivendo. Sabe, muitas vezes nós não temos buscado incessantemente o reino dos céus. Pelo contrário, nós vivemos de uma forma enfática aqui no plano terreno. Sabe, nós buscamos muito as coisas terrenas, as coisas que os nossos olhos podem ver. E muitas vezes nós esquecemos que existe um céu. Será que a gente tem pensado no céu? Será que nós temos desejado ardentemente as coisas celestiais? Ou será que nós temos deixado de pensar no céu? Será que as migalhas de prazeres momentâneos, passageiros e muitas vezes enganosos que nós usufruímos aqui no plano terreno não têm
desviado a nossa atenção para o que verdadeiramente importa? Não é isso que Jesus disse no seu Sermão do Monte? Lá em Mateus 6,33, buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça, e todas essas coisas vos serão acrescentadas. Irmãos, eu penso que muitas vezes nós nos entusiasmamos demais com as coisas terrenas. Ou o oposto, nos entristecemos demais com as coisas do plano material. Com tudo isso que tem acontecido, sabe? Nós nos desanimamos demais diante dos percalços da vida. Ainda que seja legítimo nos alegrarmos, nos entristecermos, ou até mesmo, por vezes, nos desanimarmos na jornada da fé. Mas, um exemplo que eu dou para os irmãos, nós nos alegramos muito com os relacionamentos, mas nos entristecemos e decepcionamos muito com os relacionamentos. O exemplo disso é que nós nos alegramos demais com o casamento, mas também nos decepcionamos muito com o casamento. Ao ponto de, às vezes, esquecermos de que existe um relacionamento do qual nós não vamos nos decepcionar, e existe um casamento entre Cristo e a sua igreja, do qual não há decepção, mas apenas alegria. Sabe, irmãos, nós devemos pensar mais no céu, nas coisas do reino, e saber que o mundo espiritual, ele é tão real quanto o mundo que os nossos olhos podem enxergar, que é o plano material. Nós nos entristecemos demais e nos paralisamos, diante das adversidades da vida. As desgraças que têm ocorrido de forma direta ou de forma indireta, que muitas vezes nos alcançam, às vezes nos deixam em estado de letargia e esquecemos, sabe? Nos cai no esquecimento de que a pior desgraça do qual poderia nos acontecer às nossas vidas, nós já fomos livrados. Que é a separação total de Deus, que é a exclusão de um relacionamento genuíno com o Senhor, de que é uma separação com o nosso Senhor Jesus Cristo. Disso nós já fomos livrados, queridos. Não há nada de pior que poderia acontecer que já não tenha sido, toda essa problemática já tenha sido resolvido pelo próprio Deus. Então eu quero trazer isso à memória dos irmãos e objetivando a que isso traga um consolo e uma segurança para a sua vida. Sabe? Que possamos olhar não para os problemas, mas para o Deus que resolve todos os problemas. Sabe, irmãos, eu me lembro de quando Jesus disse aos seus discípulos, lá no Evangelho de Marcos 13, 1 e 2, se você quiser abrir a sua Bíblia, fique à vontade. Marcos 13, 1 e 2. Aconteceu o seguinte episódio. Ao sair Jesus do templo, disse-lhe um de seus discípulos, Mestre, que pedras, que construções. Mas Jesus lhe disse, vês estas grandes construções? Não ficará pedra sobre pedra, que não seja derribada. Sabe, irmãos, nós nos encantamos demais ou facilmente com as coisas terrenas. E o oposto, nos decepcionamos demais e o nosso coração se desfalece muito com as coisas que acontecem nas nossas vidas. Nos alegramos e nos entristecemos com as coisas que os nossos olhos podem ver. Mas Jesus sempre nos lembra que não ficará pedra sobre pedra.
Portanto, irmãos, eu tenho que, nesse primeiro ponto, Deus tem usado, sim, a pandemia para nos encorajar a buscar as coisas lá do alto onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você tem buscado o reino de Deus em primeiro lugar? As coisas lá do alto? Você tem sonhado com o céu? Segundo ponto que eu quero trabalhar com os irmãos. Deus tem usado a pandemia para derrubar os ídolos do nosso coração. Sim, versículo 5 do capítulo que a gente leu. Fazei, pois, morrer a nossa natureza terrena. Prostituição, impureza, paixão lasciva, desejo maligno e a avareza, que é idolatria. Por essas coisas vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência. Irmãos, todos nós temos ídolos erguidos nos nossos corações. E quando falamos de idolatria, logo nos vem à mente a imagem de alguém se curvando frente a uma estátua. Mas não é apenas isso que eu quero dizer. A idolatria ela pode ser material, no sentido físico, mas ela pode ser imaterial. E é essa idolatria imaterial que ela é mais sutil. Muitas vezes nós não conseguimos percebê-la. E muitas vezes esses ídolos estão permeados no nosso coração. Sabe, lá em Ezequiel 14:3, por exemplo, fique à vontade se você quiser abrir sua Bíblia, Ezequiel 14:3, Deus diz sobre os anciãos de Israel. Olha o que o profeta fala, ou melhor, olha o que Deus fala por intermédio do profeta. Filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações. Olha, filho do homem, estes homens ergueram ídolos em seus corações. Quem que ergueu os ídolos? Os próprios anciãos. Sabe, olha lá o versículo 5 na parte final. Porquanto todos se apartaram de mim para seguirem os seus ídolos. Os próprios ídolos que foram erguidos pelos anciãos fizeram com que eles se apartassem de Deus para servir estes ídolos. Sabe, irmãos? E assim como aqueles anciãos, será que a gente também tem se perguntado ídolos? Quais ídolos? A gente não vê ídolo algum. Eu não vejo ídolo algum. Sabe, queridos, o pastor Tim Keller, fazendo um comentário acerca desse texto, ele afirma que o sentido dessas palavras, quais palavras? Que estes homens ergueram ídolos em seus corações, é que o coração do homem toma coisas boas, como uma carreira, uma carreira de sucesso, o trabalho, o amor, os bens materiais e até mesmo a própria família. O homem toma essas coisas e faz dela os seus bens últimos. Faz delas um fim em si mesmo, e não um meio para glorificar o Senhor. E é aí que está o perigo. Nosso coração, ou melhor, é aí que está a essência da idolatria. O nosso coração as diviniza como se fosse o centro de nossa vida, porque achamos que podem nos dar significado e proteção, segurança e satisfação se nós as alcançarmos. Irmãos, quantos ídolos derrubados pela pandemia? Quantos ídolos derrubados por Deus utilizando essa pandemia? Lá se foi o sucesso de muitas pessoas, lá se foi a carreira de muitas pessoas, lá se foi o trabalho de muitas pessoas, os bens materiais, a família, o dinheiro. Sabe, irmãos, quantos de nós temos construído as nossas vidas
fundamentados em coisas que não são eternas. Mas uma coisa nós podemos afirmar: a pandemia só tem poder de arrastar aquilo que não é eterno. Grave isso aí. Eu vou repetir: a pandemia só tem poder de arrastar aquilo que não é eterno. Nada do que é eterno a pandemia pôde nos tirar. Eu só me lembro do versículo que fala, do texto que fala: nada pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem as coisas do presente, nem a pandemia, irmãos, pode nos separar do amor de Deus que está em Jesus Cristo. Isso deveria nos alegrar. Isso deveria nos trazer paz, alegria, regozijo, gratidão ao Senhor, mesmo nesses momentos de dor, mesmo nesses momentos em que nós não podemos usufruir de coisas simples da vida, como ir a um restaurante, ir ao shopping, coisas que são legítimas. Sabe, irmãos? Mas mesmo assim, nós devemos nos alegrar por saber que nós temos um Deus que é fiel a si mesmo e que tem cuidado de nós. Mas, queridos, o que é um ídolo? O que é um ídolo? Eu respondo: é qualquer coisa que seja mais importante que Deus para você. Qualquer coisa que absorva seu coração e a sua imaginação mais que Deus. Qualquer coisa que só Deus pode dar. Nós temos um coração do tamanho de Deus. Nós temos um coração com a forma de Deus, que só Deus pode preencher. Essa forma, só Deus consegue se encaixar. E muitas vezes nós buscamos coisas para satisfazer os nossos corações, acreditando que isso nos dará alegria, nos dará satisfação plena. E quando vem uma pandemia dessa e nos tira tudo isso que estávamos acostumados a usufruir, nós ficamos desnorteados. Sabe, irmãos? Mas é o momento do recomeço, é o momento de voltar ao prumo. Se você que não estava orando nessa pandemia, volte a orar. Se você que não estava lendo a palavra de Deus, volte a ler a palavra de Deus. Volte a pastorear o coração da sua família. Por que não sair dessa pandemia mais santificados, mais maduros? Sabe, irmãos? E muitas vezes nós achamos que os ídolos, eles são coisas ruins. Olha que antagonismo. Mas isso quase nunca é verdade. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus. Qualquer coisa pode servir como um falso Deus, especialmente as melhores coisas da vida. As coisas da vida, mesmo que legítimas, como o trabalho, como a família, como um filho, se não manuseadas, se não administradas, se não bem conduzidas no relacionamento de forma correta, elas podem se tornar um ídolo. Nós temos que ter equilíbrio nas nossas vidas e ter domínio sobre todas essas coisas. Um ministro inglês, um reverendo, chamado David Clarkson, do século XVII, então há muito tempo atrás, pregando sobre idolatria, ele afirma o seguinte: apesar de poucos reconhecerem isso, nada é tão comum. E continua: se pensarmos em nossas almas como uma casa, os ídolos estão colocados em cada cômodo, em cada canto. Irmãos, esses ídolos, eles precisam ser substituídos. É necessário um esforço da nossa parte, claro.
Nós temos que nos esforçar diante do pecado e dizer não ao mundo, ao pecado, às tentações que o inimigo coloca nas nossas frentes. É necessário um esforço, sim, mas esse esforço ele vem acompanhado de uma dependência de Deus. Não acredite que você vai conseguir lutar frente a todos esses inimigos sem o auxílio do Espírito Santo, sem a capacitação que Jesus pode te dar. Porque de fato nós lutamos uma guerra que já foi vencida por Jesus. Mas nós estamos na batalha. Jesus venceu o mundo. Jesus venceu o diabo. Jesus venceu a carne e a morte. E em Jesus nós somos mais que vencedores. Sabe, irmãos, só Deus pode atingir as camadas mais profundas das nossas almas. Camadas essas que guardam coisas, guardam ídolos, dos quais nós nem sabemos que estão lá. Guardam mágoas, tristezas, necessidade de perdão. Só Deus pode, com a sua mão carinhosa, com a pata do leão de Judá, que é um conto de C.S. Lewis, rasgar o nosso coração e tirar de lá as coisas mais sujas e os ídolos mais escondidos das nossas vidas, dos nossos corações. Nós precisamos de Deus. Sabe, irmãos, se nós tentarmos removê-los com as nossas pretensas habilidades, com a nossa pretensa capacidade, não há dúvidas que esses ídolos eles tendem a crescer de novo nos nossos corações. Nós precisamos que Deus derrube para que na casa da nossa alma haja apenas espaço para o Deus Todo-Poderoso. Sabe, Jesus, ele não divide a casa dele, não divide o reino dele, não divide o coração, o nosso coração que pertence a ele, com outros ídolos. De uma forma e de outra, ele há de derrubar os ídolos dos nossos corações. E eu creio que ele tem usado a pandemia para fazer isso. Sabe? Deus tem usado um pequeno vírus, um ser invisível, para suplantar nos nossos corações todas essas mazelas. São os ídolos da segurança, ou da sensação de segurança. Olha que curioso, irmãos, até meados de março nós estávamos seguros nas nossas casas, com rumores de notícias de que o vírus estava na China, na Europa, mas custávamos acreditar de que esse vírus assolaria a nossa nação. Nós estávamos com uma falsa sensação de segurança nos nossos lares, acreditando que dentro do nosso lar nós estaríamos seguros. Mas não há nenhuma parte do planeta que ficou segura diante deste pequeno vírus. Olha que curioso. A sensação de autonomia. Muitos de nós planejávamos uma viagem, eu mesmo, a Rafa, planejávamos uma viagem, muitas vezes nós nem oramos ao Senhor. Se o Senhor permitir, nós vamos viajar. Se o Senhor permitir, nós vamos fazer isso. Vamos fazer aquilo. Em um domingo nós estávamos aqui reunidos, celebrando, estávamos ensaiando para o Teatro da Páscoa. No outro domingo as portas foram lacradas e não pudemos mais nos reunirmos em congregação junto, dar um abraço apertado em cada irmão, conversar na porta da igreja. Fomos privados de tudo isso. Muitas vezes, irmãos, o ídolo da autonomia, das próprias regras, mas Deus vem e fala, não é assim.
Deus muda tudo. Deus muda o curso da humanidade e a dinâmica da nossa rotina. Deus está no controle de todas as coisas, queridos. Sabe, muitas vezes nós depositamos o nosso coração num ídolo chamado dinheiro, né, que acreditamos muitas vezes que Ele próprio nos trará a segurança e a autonomia, e Deus derruba os ídolos do nosso coração. Sabe, irmãos, eu penso que isso é a misericórdia de Deus. Eu conclamo a amada igreja a que tentemos enxergar tudo isso como misericórdia de Deus. Pois não há nada pior para o homem quando Deus o entrega aos seus próprios ídolos. Não há nada pior para o homem quando Deus o entrega aos seus próprios ídolos. Como está escrito lá em Romanos 1:24, o apóstolo Paulo falando aos Romanos, capítulo 1, versículo 24. Por isso, Deus entregou tais homens à imundícia pela concupiscência de seu próprio coração. Deus entregou os homens à sua imundícia, às suas paixões, à concupiscência dos seus corações. Aí, irmãos, opera-se o juízo de Deus. Aí não é misericórdia, aí é juízo. Sabe? E é por essas coisas que vem a ira de Deus sobre os filhos da desobediência, como a gente leu no versículo 6. Tá bom, queridos? Então, primeiro ponto, Deus tem usado essa pandemia para nos encorajar a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Segundo ponto, Deus tem usado a pandemia para derrubar os ídolos dos nossos corações. E o terceiro e último ponto que eu quero trabalhar com os irmãos, Deus nos alerta, nos ordena a que despamos e vistamos. Ordena a despirmos e a vestirmos, no sentido espiritual, né? Despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem. Olha lá o versículo 8. O que o apóstolo Paulo fala? Agora, porém, despojai-vos. O que é despojar? Largar de mão, deixar para lá, abandonar. Despojai-vos igualmente de tudo isso. Ira, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. Despojai também da mentira. Olha, não mintais uns aos outros, uma vez que vos despistes do velho homem. Era como se nós utilizássemos roupas com todas essas características, ira, maldade, maledicência. Pegue essas roupas e tire, jogue fora, abandone. Temos que nos despir do velho homem. Essas coisas já ficaram para trás. É uma excelente oportunidade de recomeço. Sabe, irmãos? De abandonar, de despojar aqueles velhos pecados, aqueles pecados de estimação. Isso não cabe ao povo de Deus. Temos que abandonar tudo isso que aborrece o Espírito do Senhor. E Deus também manda que nós venhamos a nos revestir, a vestir as roupas das virtudes. Olha lá, vos revestistes do novo homem, lá no versículo 10. Vos revestistes do novo homem, que se refaz para o pleno conhecimento, segundo a imagem daquele que o criou. Versículo 12. Revesti-vos, pois, como eleitos de Deus, santos e amados, de ternos afetos de misericórdia, de bondade,
de humildade, de mansidão, de longanimidade. Lá no versículo 15. Acima de tudo isso, porém, esteja o amor, que é o vínculo da perfeição. Todas essas roupas, as roupas que indicam essas virtudes, os ternos afetos de misericórdia, a bondade, a humildade, a mansidão, a longanimidade, é como se elas fossem seguradas, como se o amor fosse o cinturão, o elo que sustenta todas essas coisas. Sabe, queridos, e por que o amor? Porque você tem que se dispor a amar. Amar é uma decisão. Tá bom? Então é tempo de despirmos. É tempo de nos vestirmos. Despir-se do velho homem, vestir-se do novo homem. Então, irmãos, recapitulando, Deus tem usado, em primeiro lugar, Deus tem usado essa pandemia para nos encorajar a buscar as coisas lá do alto, onde Cristo vive, assentado à direita de Deus. Você tem pensado no céu? Você tem buscado mais as coisas de Deus? Ou buscado mais as coisas que Deus pode te dar? Você tem buscado mais Deus ou mais as bênçãos de Deus? Segundo ponto, Deus tem usado a pandemia para derrubar os ídolos do nosso coração. E tem mesmo, queridos. Cada um, tenho certeza, tem uma experiência pessoal para dizer qual foi o ídolo que foi derrubado do seu próprio coração. Terceiro ponto, Deus nos tem dado a oportunidade de um novo recomeço. Tem nos dado a oportunidade de nos despir do velho homem, despojar das coisas que aborrecem o Espírito Santo, toda forma de pecado e de transgressão, e tem nos dado a oportunidade de revestirmos, nos vestirmos das virtudes elencadas no versículo que a gente leu, da bondade, da longanimidade, da mansidão. Então, despir-se do velho homem e vestir-se do novo homem. Espero que essa palavra e esses 3 pontos elencados, os objetivos que Deus pode usar nessa pandemia, possam ter edificado a sua vida e abençoado o seu coração. Eu quero orar pela sua vida. Abaixe as suas cabeças. Vamos orar. Feche os seus olhos. Senhor Deus amado, obrigado, Deus, porque o Senhor é um Deus que, apesar de nós, tem nos amado, tem derramado a Tua graça abundante sobre as nossas vidas e tem renovado as Tuas misericórdias sobre nós. Obrigado, Deus, porque mesmo em meio a essa pandemia, nós conseguimos perceber a Tua misericórdia sobre nós. Deus, nós te pedimos que o Senhor nos encoraje, sim, a buscar as coisas lá do alto. Que os nossos corações sejam levados, Deus, cativos, não pelo que os nossos olhos podem contemplar, mas por aquilo que os nossos olhos não podem ver, que são as coisas espirituais, que venhamos a caminhar pela fé, sabendo que o Senhor existe e que Tu és Deus galardoador, recompensador. Ó Pai amado, nós te pedimos, ó Deus,
que o Senhor derrube os ídolos do nosso coração, dos nossos corações. Ainda que isso nos traga dor, mas é uma dor que se tornará em alegria, que o Senhor acesse as partes mais íntimas e profundas da nossa alma e arranque de lá, Deus, os ídolos, derrube-os de lá, para que em nosso coração haja espaço apenas para o Deus Todo-Poderoso. Que venhamos, Pai amado, a abandonar, sim, as velhas práticas, as ninharias, as picuinhas, que venhamos a abandonar os pecados e nos revestirmos, ó Deus, de ternos afetos de misericórdia, nos portando como verdadeiros eleitos de Deus. Ajude-nos, ó Pai amado, a tirar lições dessa pandemia mundial. Abençoe cada família da igreja. Abençoe os corações angustiados e aflitos. Abençoe também os idosos da nossa igreja, as crianças e todos aqueles que estão incluídos no grupo de risco e também os demais que não estão. Todos aqueles irmãos que têm passado por alguma dificuldade, que a tua mão poderosa esteja sobre cada um. Esse é o nosso pedido, essa é a nossa oração, Pai amado, e fazemos em nome de Jesus e para a glória de Jesus. Amém. Queridos, essa foi a nossa aula da Escola Bíblica Dominical e eu peço que os irmãos estejam conectados neste canal às 19 horas e também nas outras mídias sociais para o nosso culto de louvor e adoração, ok? Às 19 horas. Lembro-lhes que o pastor João Geraldo hoje à noite não estará conosco, ok? Em razão da infecção de garganta, da amidalite, mas ele convidou o pastor André Carolino, da Igreja Presbiteriana de Brasília, e ele vai estar nos agraciando com a palavra de Deus. Tenha um excelente domingo, ok? Fique com Deus e um grande abraço.